Paz, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Quero aqui compartilhar uma palavra hoje num ambiente diferente. A gente está aqui na minha igreja, a Igreja Bíblica Resgatando Vidas. E eu quero te fazer uma pergunta: quem que é você? Você é multidão ou você é discípulo? Eu quero começar lendo em Lucas, capítulo de número 6, versículo 17, que diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos os que procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Primeira coisa que eu quero falar aqui é acerca da multidão, de ser multidão. Você está focado naquilo que Deus pode fazer por você, aquilo que eu posso receber do Senhor e não no Senhor. Então essa é a primeira característica da multidão. A multidão, ela está interessada no que Deus pode dar a ela. Nós vemos que pessoas vinham de todas as partes para serem curadas. Pessoas vinham de todo lugar, era uma multidão que vinha para Jesus para ser curado por ele. O segundo versículo está em João 6:26, que diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então qual que é a segunda característica da multidão? Ela está procurando satisfazer os seus próprios desejos, a sua própria fome. Ela está chegando a Jesus não porque ela quer Jesus, não porque ela deseja um relacionamento, mas porque ela viu que Jesus alimentou elas, que Jesus trouxe pão. Então ela estava interessada. Primeiro ela estava interessada na cura, no livramento. Depois ela estava interessada no alimento, no pão material, no pão que alimenta a nossa carne. Ela estava interessada. Então nós vemos que a multidão, ela está interessada na bênção. E a multidão também, ela quer o que Deus pode fazer, mas sem compromisso. Êxodo 20:19, ele vai falar de Moisés ali falando com Deus e chamando o povo para este relacionamento, chamando o povo para essa unidade, para essa graça, para essa união com o Senhor. E o povo fala assim: não, Moisés, fala você, porque senão nós vamos morrer. Então nós vemos que a primeira coisa que a gente percebe nisso daqui é que o povo não queria um compromisso. Moisés, fala você, porque senão a gente vai morrer. Então o povo não estava interessado nesse compromisso. Moisés, aquilo que Deus fala para você, a gente faz aqui e está tudo certo. Outro ponto a multidão, ela está próxima, ela está apertando Jesus, mas não tem intimidade. Em Lucas capítulo 5, 1-4, falar dessa multidão que não tinha um relacionamento profundo. É a passagem que Jesus ela está chamando os seus primeiros discípulos, falando com a multidão, pregando para a multidão, sobe no barco de Pedro, prega ali para a multidão, e depois ela fala para Pedro assim, Jesus fala para Pedro: olha, vai um pouquinho mais profundo, e a multidão já ficou para trás. Por quê? A multidão não está interessada em mais profundo, ela está interessada naquilo que são palavras boas, naquilo que vem alimentar o nosso ego e fala: nossa, que palavra linda, nossa, como Deus é bom. Mas ela não está interessada em ir mais profundo com o Senhor. E para finalizar a parte da multidão, a multidão é mais curiosa do que interessada. Ou seja, quando você vê um acidente e começa a chegar um monte de gente, às vezes nós não estamos preocupados com a pessoa, às vezes nós estamos mais curiosos com o que está acontecendo. Deixa eu ir ali e ver o que está acontecendo, mas eu não estou interessado em ajudar, não estou interessado em fazer algo por aquela vida, eu estou simplesmente curioso, e é isso que a multidão faz. Agora nós vamos para o discípulo, que eu acredito que você é um discípulo. E o discípulo, a primeira coisa que ele faz, ele obedece. Ali em Lucas 5:5, depois de Jesus falar para Pedro ir mais profundo, ele fala para Pedro jogar as redes novamente. E Pedro fala: olha, a gente passou a noite inteira, nós estamos cansados, mas segundo a sua palavra nós vamos fazer. Este é um coração de um discípulo, um coração que não questiona, mas simplesmente obedece. Isso é um coração de um discípulo. O discípulo, ele obedece. A segunda parte aqui é João 10:4,
que fala sobre ouvir e conhecer a voz do nosso pastor. O discípulo, ele conhece a voz do pastor. Qual que é a qualidade do discípulo? Ele segue e ele é ensinável, ele tem um coração ensinável, ele segue a voz do seu pastor, ele conhece intimamente o seu pastor. O ponto sabe quem ele é, entende que não é merecedor. Após essa pesca, Pedro, ele tem uma revelação de que de fato aquele era o Messias, de fato ele era o Cristo, e ele fala: mestre, afasta de nós, afasta de mim, eu não mereço esse milagre desse monte de peixe, eu não mereço, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Então essa é a primeira coisa que acontece. Nós temos uma revelação que nós somos imerecedor dessa graça, nós temos uma revelação que nós não merecemos a graça e o amor de Jesus sobre nossas vidas, mas a gente recebe isso sem merecer. Isso é uma qualidade de um discípulo. E outra coisa, o discípulo, ele é íntimo. Moisés, ali em Êxodo 33:11, a Bíblia fala que Deus, ele falava face a face com Moisés, como se fala com um amigo. Irmãos, no tempo da lei, Deus, ele se revela a Moisés face a face, como se fala com um amigo. Jesus ainda não tinha vindo, e agora nós vemos no Novo Testamento o véu se rasgando, nós vemos a proximidade que o Senhor nos dá. Isso é a qualidade de um discípulo. O discípulo, ele é amigo de Deus, ele fala próximo de Deus, ele é íntimo, ele faz aquilo que Deus pede para ele fazer, ele ouve a voz de Deus. Essa é uma das qualidades do discípulo. A última qualidade entende que morreu para si e vive para Cristo. João 6:68 e 69 vai falar algo muito profundo. Fala sobre as multidões estão abandonando Jesus pela palavra difícil, pela palavra dura, pelo preço que era seguir Jesus. E Jesus fala para os discípulos: vocês também não querem ir? Vocês não querem acompanhar essa multidão? E os discípulos falam, e Pedro fala: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então o discípulo, ele entende que agora ele vive para Deus, ele não vive mais para si, ele não faz mais a sua vontade, ele faz a vontade de Deus. Essa é a qualidade de um discípulo. Então eu falo para você que os discípulos, ele anda perto de Deus, ele tem intimidade, ele tem um coração obediente, ele não faz a sua vontade, ele vive para Deus. Já a multidão, ela está interessada naquilo que Deus pode dar, ela está interessada naquilo que Deus pode fazer, mas ela não está interessada num relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. E aí eu te pergunto: quem é você, discípulo ou multidão?